Olá, pessoal, boa tarde. Nós temos trazido um tema desde ontem, com foco nas realizações profissionais. Temos falado sobre o quanto é importante sentir-se realizado com aquilo que se executa enquanto um profissional. Nós vamos partir do seguinte aspecto. Quando somos pequenos, que somos ainda totalmente dependentes de um adulto, de alguém da família ou dos pais, enfim, daquele que exerce uma linha vertical sobre a nossa condição humana, que responde pela gente. Nós somos apontados como filho de fulano, filho de ciclano, ou neto de Beltrano, ou enfim. Nós trazemos uma referência apoiada, respaldada num outro. Isso continua acontecendo quando a gente adentra ao mercado de trabalho, quando a gente ocupa uma posição profissional. Passamos a ser apontados como, olha lá, o professor de tal escola, olha, é o fulano que trabalha lá no banco tal, ai, aquele ali é o empresário X, né? Aquela ali é a psicóloga tal, e assim é o contexto da identidade profissional que acompanha a identidade, a característica, a formação de cada um. Portanto, gosto de mencionar aqui alguns autores. Se a gente pensar no que Peter Drucker nos traz, ele realmente foi muito assertivo ao dizer que através das organizações, através do trabalho, através das posições que a gente ocupa, é uma forma de se colocar na sociedade. Então, eu tenho visto muito isso, pessoas desempregadas, pessoas que não têm opções para se recolocar através da organização, que com a falta do trabalho, não só enquanto falta de satisfação profissional, mas as pessoas enquanto falta de opções profissionais, de chances profissionais, tem resultado em muita condição negativa na sua qualidade de vida. Ontem estávamos falando que temos que ter satisfação no ambiente de trabalho para ter uma qualidade de vida, para não sermos seres frustrados profissionalmente e pessoalmente. Hoje a gente faz um gancho, trazendo um questionamento, uma pergunta sobre o quanto está o seu nível de estresse com o seu trabalho e até mesmo com a falta do seu trabalho. Então, sempre existem dois lados. Sempre temos que olhar não como uma verdade absoluta, mas olhar com possibilidades. Então, nós temos pessoas que escolhem aonde querem trabalhar, existem pessoas que, na verdade, querem salário, mas não querem trabalho. Existem pessoas que têm excesso de trabalho e sobrecarga de trabalho, gerando um esgotamento mental e físico tremendo. Existem pessoas que rezam para ter uma oportunidade, seja ela qual for. Existem pessoas que realmente não têm muitas opções e é o que restou e precisa manter família e tem responsabilidades e compromisso, e acabam se esforçando e mantendo-se nesse ambiente de trabalho, porque sabe que é dali que sai o fruto do sustento de si mesmo ou da sua família. E existem pessoas que têm tudo e ao mesmo tempo não desejam era nada. Existem pessoas que não querem trabalhar, que não gostam de trabalhar, mas querem ter o gozo do salário do trabalho, né, do emprego em si. Então, hoje, falar sobre esse tema é trazer uma reflexão sobre o que na verdade nós temos buscado e o quanto dá para definir qualquer coisa diante desse cenário pandemia. Eu estava trocando uma ideia aqui com a minha mãe, que hoje inclusive estou na casa dela, e a gente tem conversado assim, como está difícil hoje definir muitas coisas diante de um cenário de incertezas, diante de um cenário de tamanhas mudanças. Para alguns,
mudou muito com a pandemia. Para outros, não mudou nada. Mas não é porque não mudou nada para alguns, quer dizer que não é necessariamente não conseguimos compreender a mudança total para outros. Existiram sim mudanças para muitos. Algumas mudanças para melhor, outras mudanças para o pior. Atendendo a um cliente, ele identificou o quanto está estressado e estafado, porque planeja a regeneração, reenergia que ele precisa dos finais de semana para suportar a demanda semanal do trabalho, da ocupação, da estafa mental, do desgaste, da atenção que é dirigida para o trabalho que ele executa, mas ele não está conseguindo. Por quê? Porque planeja os fins de semana com a família, mas não tem tamanhas opções por conta da pandemia. E aí a gente fica vendo até assim famosos, pessoas bem-sucedidas, né, profissionalmente, pessoas com nível econômico acima da média, que também estão estranhando e fazem declarações do quanto estão a um fio para surtarem. E aí tem gente que talvez não entende. Mas por quê? Porque houve uma mudança na sua rotina de vida e no seu cotidiano, a partir do momento que é obrigado a estar em casa, que é obrigado a seguir uma rotina da qual aquela não fazia planos, não fazia parte dos seus projetos de vida. Então, será que as pessoas estão realmente vivendo seu cotidiano? Não estão também. Isso é uma inverdade, porque viver um cotidiano é viver aquilo que cada um planejou, cada um deseja, cada um tem um livre-arbítrio para fazer. E quando há a proibição que está tendo, né, com esse isolamento social, então a gente perdeu esse livre-arbítrio e as pessoas passaram a ser obrigadas a viver um cenário, a viver algo que na verdade elas não queriam estar vivendo. Elas não estavam estruturadas e preparadas para isso. Então elas não estão vivendo cotidiano nenhum. Porque o cotidiano é aquilo que você estava vivendo há meses atrás, através de escolhas ou não, mas com uma adaptação. E agora não tem escolhas, tem pessoas que não estão tendo escolha nenhuma, estão sendo obrigados. Está sendo imposto como elas devem ou não fazer. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, os cantores. Os cantores amam, né, cantar para a multidão, ser aplaudido, né? E aí, de repente, eles não podem mais fazer shows. Foram obrigados para sobreviver a se adaptar e fazer lives, começar as lives. Mas será que o que desperta neles enquanto realização é a mesma coisa? Provavelmente não. Ah, mas eles estão lá, né? São famosos, estão em evidência, não falta nada financeiramente, mas as pessoas novamente voltam só para os quesitos financeiros e se esquecem de outros contextos que também fazem parte da nossa vida. Então, o mercado de trabalho, o trabalho em si, essa identidade profissional que coloca a gente em contato com o mundo, que nos recoloca numa sociedade, não é somente o salário, mas são os amigos que você mantém e constrói. Essa identidade que você carrega é o ir e vir, é o direito de sair daquele cenário, casa e ambiente de trabalho. Ah, mas e aqueles então que já trabalhavam em casa? Né? Então nada mudou, mudou também, porque os filhos também estão em casa. Então não é só, a mudança não só aconteceu no que acontece lá fora, a mudança aconteceu no que acontece aqui dentro. Então aqui dentro também teve mudança. Então isso que as pessoas precisam entender, nós precisamos elaborar, né, e resolver. Porque antes eu podia sair para fugir do que estava dentro. Agora eu tenho que ficar enfrentando o que está aqui dentro e o que eu buscava fora eu já não consigo buscar mais. Então é tudo muito complexo. Então hoje falar de saúde mental, falar de ambiente saudável profissional, falar de realizações profissionais, elas estão unidas, de mãos dadas com os contextos pessoais. Então por isso que a gente vem batendo muito na tecla. Equilíbrio emocional para o sucesso pessoal e profissional. Ambos andam lado a lado. Então, seria isso. Atentos aos sinais de estresse, de estafa,
de fadiga, sinais de tamanho índice de início de depressão. Então, precisamos olhar para a gente identificar através das mudanças de comportamento o que está acontecendo, porque o comportamento mudou e muito. Mas e como está sentindo-se com tamanhas mudanças de comportamento imposto, obrigatório ou às vezes até adquirido? Esse é o recado de hoje.